Sim? Só um sim, por favor. Sim. Maravilha. Então, agora a gente vai começar a fazer isso aqui, pessoal. Eu tenho que terminar, tá? Então, mesmo que eu vá um pouco além do tempo, eu sou obrigado a terminar isso aqui, senão fica ruim para vocês. A gente só sai daqui hoje quando terminar isso. Aí, eu tô gravando, né? Tá sendo gravado, né? Isso, tá gravando sim. Maravilha. Então, vamos voltar aqui pro slide. O que a gente vai fazer agora? A gente vai derivar a equação de adensamento. Ó, eu, particularmente, eu não gosto que a coisa caia do céu. É assim, eu fico incomodado, né? Só para relatar aqui uma experiência com vocês, eu estava estudando um artigo, não vou falar o nome do artigo aqui para não ficar feio, e o cara coloca lá umas relações, assim, a relação não sei o quê. Pronto, aí acabou, aí tá lá, né? E eu não gostaria de chegar para vocês e simplesmente dizer o seguinte, ó, pessoal, adensamento, né, o estudo do adensamento, aí unidimensional de Terzag, opa, ter, né, a gente analisa esta equação. Aí eu vou colocar aqui a equação. Tem um 2 aqui, se eu não me engano. Pessoal, pode ser que eu erre aqui na equação, tá? Que eu sei derivar ela, mas eu nunca lembro dela. Vocês vão ver que eu consigo derivá-la, mas não consigo lembrar da fórmula. Tá certo? Isso aqui, pessoal, é um saco. Eu acho isso um absurdo. Tá certo? Você simplesmente chegar, colocar a equação, né? A gente está fazendo mestrado, a gente está fazendo doutorado. Então a gente tem que, né, saber de onde a coisa vem. Eu preciso saber resolver essa equação? Sim, preciso saber resolver. Agora, o que o Terzag fez e que tem sido usado pelos geotécnicos durante aí, sei lá, 100 anos já quase, tá certo? São soluções simples. Eu vou ensinar para vocês no mestrado, né, o de onde vem, né, o como, tá certo? E principalmente o quando você pode usar. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, por favor, não entendam que eu vou explicar para vocês essa equação porque eu gosto de matemática. Não é isso, não tem nada a ver, tá? É porque não faz sentido você não saber o que significa esse termo aqui, ó. Por que tem esse termo aqui na equação? Né? Por que tem um 2 aqui e do outro lado não tem 2? Por que aqui é Z ou Y, tá? Nas minhas equações, geralmente é Y. No livro, geralmente é Z, tá? E por que aqui é T? Por que tem um tempo? Por que tem... Então, assim, a gente tem que saber o porquê, né? Vou botar aqui o porquê aqui, né? Agora, você não é obrigado a saber resolver EDP do jeito que um matemático faz, tá? Você tem que saber resolver do jeito que o engenheiro faz, tá bom? Então, vamos voltar aqui para nossa aula. Para a gente derivar aquela equação, a gente vai começar com esse, digamos assim, ensaio mental. Eu gosto muito desse ensaio mental, ele, particularmente para mim, ele é bem interessante, que é o ensaio de conservação de massa, né? Deixa eu voltar aqui para os meus quadro branco. O que é conservação de massa, né? O princípio de conservação de massa ele é bem simples, eu duvido que algum de vocês não saiba. É basicamente que você não cria massa, nem destrói massa, né? Você só move ela de lugar. Para a gente que é engenheiro, a gente só move ela de lugar, né? Para os físicos, eles podem transformar em energia, tá certo? Os químicos também transformam em energia. A gente engenheiro civil, não transforma em energia, tá bom? Mas o que a gente vai fazer aqui, né? Então, imagina que eu tenho aqui uma determinada massa, né? Então, eu tenho aqui uma determinada massa. Por enquanto é massa de água, mas pode ser outra massa. Aí, olha só que interessante. Eu estou colocando massa para dentro e tirando massa de dentro. Tá? Essas taxas de entrada
e saída não necessariamente são iguais. Então, eu vou chamar aqui de M1 e aqui de M2, tá bom? Esse M sem letra, eu vou chamar de massa armazenada. Aí, pessoal, é assim, se isso aqui é um fluxo contínuo ou não, nesse caso aqui nem precisa ser um fluxo contínuo, mas se ele é um fluxo contínuo ou não, é assim, é fácil a gente saber que a variação da massa armazenada é igual ao que entrou, né, que a gente está chamando aqui de M1, menos o que saiu, que estou chamando aqui de M2. E isso aqui é assim, é básico, né? É a conservação do, do lógico, né? Digamos assim. Se eu não consigo criar isso, eu não consigo destruir isso, né? Então, a entrada menos a saída. Algumas pessoas que já estudaram isso em algum lugar vão dizer assim, professor, e se eu tiver aqui um ponto de subidouro, né? Ou de criação, né? De injeção? A gente não tem, tá? No nosso problema aqui, a gente não tem isso. Porque a gente está trabalhando com elemento infinitesimal. Vocês vão ver que isso aí depois vira condição de contorno, tá? Tem umas terminologias que a gente vai ter que usar daqui a pouco, mas eu explico devagarzinho, tá bom? Aí, pessoal, é super simples, assim. Entrou menos saiu, tá certo? É igual a variação armazenada. Qual é o problema? O problema é que para a gente não só tem uma entrada e não só tem uma saída, tá? Para a gente, vou fazer aqui, bem rápido, tentar ser rápido. No caso 2D ou 3D, né? Vamos trabalhar aqui com o caso 2D por enquanto. A gente tem uma entrada à direita, desculpa, uma entrada à esquerda, uma saída ou entrada à direita. A gente tem uma entrada ou saída em cima, uma entrada ou saída por baixo. E se a gente imaginar que isso aqui é 3D, né? Se a gente imaginar que isso aqui é 3D, a gente ainda poderia ter uma entrada ou saída, né, nesse lado aqui, que eu não vou desenhar, e uma entrada ou saída por trás. Tá certo? Então, pessoal, este é o problema da gente. O problema da gente é que a gente não tem só uma entrada e uma saída. E também um outro problema que a gente tem, né, vamos fazer um caso aqui de uma barragem, né? Adoro fazer barragem, porque o pessoal nunca associa adensamento a barragem. Minha tese é adensamento aplicado à barragem. E aí imagina que tem um fluxo de água aqui, ó. Não interessa nem como é que está o fluxo de água, não estou nem preocupado aqui como é que está o fluxo de água, certo? Tá bem feio esse fluxo de água. Onde é que eu estou medindo? Né? Onde é que é a porta de entrada e a porta de saída? Entenderam? Aí a gente vai começar a fazer uso de matemática. Acho eu que o Márcio já falou isso para vocês, mas se não tiver falado também, não é nada, que é o conceito de volume representativo. Tá bom? Então, o que é o volume representativo para a gente? Isso aqui é feito de partículas, de água, pode ter ar, por exemplo, especificamente aqui onde eu botei os pontinhos, né? É uma zona onde eu tenho água e ar, né? Aqui abaixo está água e aqui acima talvez esteja ar, né? Não sei, né? Aí nós vamos criar o conceito de volume representativo. O que é o volume representativo? Vamos voltar aqui para as hipóteses do Terzag. Vocês vão já ver. O volume representativo, pessoal, é essa hipótese. Tá bom? O que é o volume representativo? É uma definição
Às vezes eu me perco. É a definição, tá certo? De um elemento, né, do todo. Então, aqui é meu domínio, ó. Isso aqui é meu domínio, a barragem, pode ser a fundação. Aí eu vou pegar um pedacinho disso aqui e ele vai ter as seguintes características para gente. Ah, não. Ele vai ter as seguintes características para gente. Estou perdido, calma. Ele é grande o suficiente para ser considerado Professor, o senhor fixou a sua homogêneo. tela. Trocou a tela? O senhor fixou a sua tela. A gente está vendo Ai, não só o sei. senhor. Ai, desculpa, peraí. Fiz caca, então. Estão vendo o quadro branco? Sim. Maravilha. Então, o que é o elemento representativo? O elemento representativo é um elemento que eu pego lá dentro do meu domínio, né, dentro da minha barragem, que é grande o suficiente para representar o solo. Aí lembra que o solo ele é formado por partículas sólidas, por partículas de água, né, por água, e às vezes por ar. Lembra também que ele é um meio poroso, então lembra também que ele é um meio deformável. Então ele é grande o suficiente para a gente poder chamar de solo. Por quê? Se eu pegar pequeno o suficiente, eu posso acertar, né? Vamos, eu vou estragar aqui meu desenho aqui. Não queria não, mas eu vou. Deixa eu colocar aqui uns petelecos aqui. Isso aqui são as partículas sólidas. Eu vou colocar água agora. A água está aqui entre as partículas sólidas. Ela não deveria estar assim. Deveria estar mais bonita. Mas não vou me preocupar com isso agora. Pronto. E eu vou deixar aqui um pouquinho sem nada. Ó. Aí olha só. Se eu pegar pequeno o suficiente, eu posso pegar só o sólido. Se eu pegar pequeno o suficiente, eu posso pegar só a água. Então eu tenho que pegar grande o suficiente para que dentro dele tenha sólidos, água e ar, que ele seja poroso. Aí, professor, mas como é que ele não vai ser poroso? Eu posso pegar um pedaço aqui, ó, assim, ó. Não tem poro. Tem sólido, água e ar, mas não tem poro. E que ele seja deformável. Isso aqui também não é deformável. Então ele tem que ter sólido, água e ar. Ele tem que ser poroso, ele tem que ser deformável, e se tiver alguma outra propriedade lá que nos interessa, também. Isso tudo aqui é para que esse pedacinho que eu estou pegando possa ser chamado de solo, ou rocha, né? Pode ser rocha também. Então, ele tem que ser grande o suficiente, né? Vou colocar aqui do lado. Ó. Ser grande o suficiente. Só que nós vamos trabalhar com equações diferenciais parciais. Então, ele tem que ser pequeno o suficiente, aí agora aqui que complica a nossa vida, para ser um infinitesimal. Né? Então, ele tem que... Aí, olha que legal, né? Porque ele tem que ser grande o suficiente para ser homogêneo, para poder ser chamado de solo. Vocês compreendem que ele tem que ser grande o suficiente para poder ser chamado de solo? Né? Tem que ser grande o suficiente para que não haja diferença entre este ponto e este ponto. Né? Neste ponto aqui é solo, neste ponto aqui é solo. Do jeito que eu desenhei aqui para vocês, nesse ponto aqui é ar, nesse ponto aqui é sólido,
nesse ponto aqui é água e nesse ponto aqui é A, ou seja, eu não tenho nada aqui. Então, ele não é, né? Do jeito que está aqui, ele não é grande o suficiente. Agora, ele tem que ser pequeno o suficiente para ele ser um infinitesimal, para ele ser... Para a gente poder chamar ele de... Não é ponto, não, é infinitesimal, tá? Mas eu vou colocar aqui como se fosse um ponto, tá bom? Como é que escreve infinitesimal? É com S mesmo, né? Alguém me ajuda. Tá certo. Obrigado. Então, ele tem que ser pequeno o suficiente para isso. Olha que coisa estranha, né? Grande o suficiente para ser solo, pequeno o suficiente para ser... Aí eu coloquei entre aspas. Na verdade, as aspas deviam estar no ponto, tá? Desculpa. As aspas têm que estar no ponto. Né? Tem que estar no ponto, não é no infinitesimal, não. Para ser um ponto, né? O que é um ponto para a gente? O ponto para a gente é um infinitesimal. É que eu posso chamar de dx, dy e dz. Tá bom? Então, qual é o volume dele, né? Qual é o volume desse nosso volume representativo, né? É dx vezes dy vezes dz. Isso é o nosso volume. Dito isso, entendido isso, ficou super fácil a gente ir agora para o próximo ponto, que é, né, a definição da gente aqui de 1D. Por que eu botei na horizontal, pessoal? Porque fica mais fácil de eu riscar. Mas lembrem-se, né? Geralmente o adensamento acontece na vertical. Mas o que importa aqui para a gente é que é um D. Então, como é um D, isso aqui, ó, tá certo? É a minha seção transversal onde eu estou avaliando a entrada. E isso aqui é a seção transversal onde eu estou avaliando a saída. Qual é a distância daqui para cá? Dx. Tá certo? A distância daqui para cá é dx. Pronto. Dito isso, né, vamos voltar aqui para o nosso quadro e vamos derivar nossa linda equação. Não se preocupe, a gente vai ver isso pelo menos mais 2 vezes, tá? Então, não precisa se preocupar. Olha só que bonito. Estou aqui com meu volume, vou assumir que está entrando aqui água, que está saindo água aqui. O que acontece se a direção estiver errado? Quando eu estiver fazendo os cálculos, isso aqui vai dar negativo. Está entrando água aqui, está saindo água aqui. Então, a direção é irrelevante. O que é relevante para a gente é que aqui eu tenho uma massa de água, né, que eu vou chamar aqui de massa armazenada. E aqui, olha só, é a massa de água que está entrando na direção X. Aqui é a massa de água que está entrando na direção X, mais a variação. Tá bom? Variação da quantidade de água na direção X. Tudo bem? Mesma coisa aqui. Massa de água que está entrando na direção Y, massa de água que está entrando na direção Y. Opa! Certo? Mais a variação. Tudo bem? A gente já sabe que o que entra, né? Deixa eu botar de vermelho aqui. O que entra, que é esse e esse. Menos o que sai, que é este e este, vai ser igual a essa variação aqui. Então, a variação da quantidade de água armazenada é igual ao que entra, né? Menos o que sai. Aí, essa equação aqui vai ficar meio óbvia, tá? Ela vai ficar assim, ó, é igual a... Tem um sinal de menos aqui. Esqueça um sinal, né? Aqui, ó, sem sinal.
Depois eu vou fazer isso bem bonito para vocês, com todos os sinais bonitos. Então, sem sinal. Variação da quantidade de água na direção X, né? Mais variação da quantidade de água na direção Y. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é variação em cálculo, né? Vamos voltar aqui para o pincel preto. O que é variação em cálculo? Em cálculo, quando a gente tem aqui, ó, vamos pegar primeiro só na direção X. Vamos colocar aqui a massa de água na direção X, certo? E estou aqui com uma função qualquer, com exceção que eu não conheço essa função, não tenho a menor ideia de que função é essa, mas se eu quiser saber, ó, preste atenção, se eu conhecer a massa nesse ponto aqui, massa neste ponto, e eu quiser saber a massa neste ponto aqui, que é MWX mais a variação. Ô, pessoal, desculpa. Tô doidão aqui. Vocês nem me ajudaram. Aqui é no ponto X. E aqui é no ponto X, O, mais Vx. Tudo bem? Todo mundo concorda? Se todo mundo concorda, a gente vai facilmente chegar à seguinte conclusão. Tá certo? Se isso aqui é bem pequenininho, se isso aqui é dx, bem pequenininho, tá? Quase um ponto, eu posso dizer que M2 menos M1 é igual, tá certo? A. Vou botar aqui derivada simples, daqui a pouco tem que virar derivada parcial, tá? Delta M W na direção X, ou seja, tá certo? É essa inclinação, tá certo? O que é essa inclinação aqui? Essa inclinação é a derivada, é a tangente aqui, tá certo? Vezes dx. É isso mesmo, assim, ó. Então, eu tenho a derivada, a taxa de variação, vezes o tanto que eu andei. Então, isso aqui é a taxa, vezes, né, o tanto que eu andei. Né? Não vou botar aqui dx. Tá certo? Uma maneira elegante da gente escrever isso aqui, pessoal, é assim, ó. Que a variação da quantidade de água armazenada é igual a taxa de água na direção X vezes o que eu andei na direção X mais a taxa de água na direção Y vezes o que eu andei na direção Y. Rapidão, tá? Uma outra maneira da gente escrever isso aqui de maneira bem elegante é dizer que isso aqui é o divergente multiplicado pelo vetor direção, né? O tanto que eu caminhei. Bom, mas eu não vou escrever dessa maneira agora. Tudo bem até aqui? Vamos, então, para o slide e chegamos nessa equação. Por que que aqui está mais simples? Por que que aqui está mais simples? Porque eu só tenho, né, uma direção. Então, só tenho a direção X. Então, o que entrou menos o que saiu, né, é só eu pegar isso menos isso, corto, então eu fico só com esse termo. Né? Então, este termo é igual a este termo. Pronto, próximo passo. Né? A gente assumiu conservação de massa, aí não é a maneira mais bonita de dizer isso, mas a gente pode assumir também conservação de volume. Por que conservação de volume? O que significa conservação de volume? Vamos voltar aqui para os nossos slide, né? Vamos pegar aqui
pegar aqui esses dois caras. Pegar aqui esses dois caras. Pronto. Estou ficando esperto agora. Então, a gente escreveu a conservação em termos de massa, né? Só que massa é igual a densidade vezes volume, tá certo? Se eu não quiser trabalhar com massa, porque massa é mais complicadinho, né? Não é nem complicado, é porque a gente não tem, para solo a gente não tem uma lei de massa, a gente tem uma lei com volume, entre aspas, né? Que é a velocidade, tá bom? Então, se a gente assumir que a densidade da água é constante, todo mundo entende que isso aqui é dizer que a densidade da água é constante, então eu posso dizer facilmente que a variação da quantidade de água, né, seja variação parada, seja variação, né, por uma seção transversal, é igual à densidade de água, né, porque ela não varia, então não vai ter derivada dela, ela é constante, vezes variação do volume. Então, eu vou reescrever esta equação, né? Fica derivada do volume é igual derivada do volume de água que atravessa a direção x, dx, mais derivada que atravessa do volume que atravessa a direção y, né? A seção transversal y, dy. Para onde foi a densidade de água, né? Eu teria aqui densidade de água desse lado, densidade de água aqui e densidade de água aqui. Todo mundo concorda? Aí eu matei, né? Não vou repetir, né? Não... Ah, vou. Tá bom. Pronto. Todo mundo concorda, né? Aí, pessoal, qual seria o próximo passo? A gente não trabalha com volume, né? A gente não trabalha com volume total. A gente trabalha sempre com volume relativizado. E uma das maneiras que a gente relativiza, né? Sei lá como é que é, relaciona, sei lá, sei não, é assumindo, tá certo? Um intervalo de tempo mínimo, né? Então, ao invés de eu trabalhar com o volume total, eu vou trabalhar com a taxa de volume, né, no tempo, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir isso aqui por um intervalo de tempo. Qual o intervalo de tempo? Um intervalo de tempo infinitesimal. E aí os matemáticos não gostam muito disso não, tá? Mas aí a gente pode realmente dividir todo mundo. Então a gente divide esse cara aqui por tempo, esse cara aqui por tempo, esse cara aqui por tempo. E aí agora eu vou criar mais uma página e já vou escrever, né? Então se a gente dividir todo mundo por tempo, vamos lá. Eu tenho aqui dV de água no tempo. Aí, do outro lado, eu tenho, né? Aí, vou colocar um Q minúsculo, mas você pode ficar à vontade para colocar um Q maiúsculo. Eu coloco Q minúsculo, não sei nem por quê. Pronto. O que foi que eu fiz? Esse cara aqui, eu não mexi nele, só dividi pelo tempo. Esse cara aqui, eu fiz o seguinte, ó, eu peguei o volume de água que atravessa a seção transversal X, né? Como tem o derro aqui. Pessoal, não tem... Ai, meu Deus. Peraí, calma, calma, não copia, não. Que tragédia. Pronto. Quem copiou, corrige aqui o que está de vermelho. Tá bom? Então, retornando, né? Primeiro, presta atenção, eu tinha colocado DT aqui. DT, o DT não entra aqui, tá? Então, presta atenção. Aqui eu fico com
derivada, né, da vazão em relação a direção X. De onde é que veio isso? Eu pego o volume que atravessa a direção X, ou seja, a seção transversal X, e divido por um infinitesimal de tempo. Tá certo? Isso aqui me dá vazão. Só que qual vazão? Vazão de água, porque eu estou trabalhando com água, e não é qualquer vazão, é a vazão que atravessa a seção transversal X. A mesma coisa aqui. Eu peguei o volume de água que estava atravessando a direção Y, eu estou partindo do pressuposto que isso aqui é o infinitesimal, né? Eu calculei ele, e dividi aqui por infinitesimal de tempo. Isso aqui me dá a vazão Y. Né? Então, esse cara e esse cara entram aqui na minha equação. Aí, nós vamos agora... Pessoal, eu comi aqui uns negócios, vocês nem me falaram nada. Para onde foi o dx, hein? Aqui, ó, dx, dy. Aí aqui, dx, dy. Aí aqui, cadê o dx e o dy? Vocês como auxiliares são horríveis. Tá certo? Então, vou para outra página. Vou escrever novamente minha equação. Tá certo? Então, aqui fica dV de água dt. Ninguém me perguntou, eu vou falar. Por que esse cara aqui não vira vazão? Porque ele é água armazenada. É água que está dentro do volume de solo. Para virar vazão, ele tem que atravessar uma seção transversal. Isso aqui é o volume que atravessa seção transversal. Certo? Não, Então, pode isso repetir aqui... com calma? Posso repetir? Posso. Vou repetir. Vamos lá. De novo. Esse cara aqui, ó, olha só, olha a diferença. Ó. Esse cara aqui, esse cara, aproveitar que eu já fiz aqui um. Ele é a água que está dentro do copo. Certo? Aí, se eu colocar em 1 hora, tá certo? Eu colocar 10 litros aqui de água a mais, a variação aqui dentro não é vazão, não. Por quê? Porque isso aqui é a variação dentro do copo. Só é vazão quando atravessa a seção transversal. Então, assim, a água que está atravessando essa seção transversal aqui, né? Então, a água que está atravessando essa seção transversal, eu transformo em vazão. Tá certo? Para ser vazão, tem que atravessar a seção transversal. Essa daqui é a água parada. É a água interna. Vou botar assim. E vazão para a gente é o que atravessa a seção transversal, ou seja, que atravessa as bordas, que sai e que entra, tá bom? Ok. Isso não é conceito do Manuel, não, tá? Isso é porque quando a gente explica lá para vocês em mecânica, em transferência de massa e energia, o pessoal esquece de dizer isso, às vezes. Então, já transformei em vazão, só falta uma coisa agora, tá? Nos slides, tá escrito assim, ó, que eu vou pegar o elemento unitário. Não precisa pegar o elemento unitário, não. Vamos lá, vamos para o meu slide aqui. Oh, droga. Vocês estão vendo aí do slide, não é isso? Sim. Estão vendo agora o quadro? Uhum. Maravilha. Então, esse cara aqui, ó, este cara é o volume armazenado. Aí eu tenho dois termos aqui. O primeiro termo é derivada em relação ao tempo, desculpa, em relação a x. Aí olha só, vazão x é igual a velocidade x dy dz. Vamos ver? Vamos lá. Ó, estou aqui com meu elemento unitário.
Está aqui o meu elemento unitário. Está aqui a seção, né, a parte Z dele. Todo mundo concorda que isso aqui é dx, que isso aqui é dy e que isto aqui é dz. A velocidade x está aqui. Ô, pessoal, eu me atrapalhei aqui. Espera aí. Deixa eu fazer uma correção aqui. Vocês vão já ver o que é. É besteira. Só para ficar tudo bonitinho, tá? A velocidade da água na direção x, pessoal, está passando por essa seção transversal. Qual é essa seção transversal? Me ajuda aí. Né? dy, tá aqui dy, dz. Então, eu tenho que aqui vai ser velocidade da água na direção x. Aí, eu vou botar aqui entre parênteses dy, dz. E por isso que eu não podia esquecer aquele dx. Aqui está o dx. Ó. Tá bom? Se vocês olharem agora, quem é que atravessa a seção y é velocidade da água na direção y. Ó, o y está aqui, ó. Então é dz dx. Mais derivada em relação a y. Vou trocar aqui a canetinha. Velocidade da água na direção y, dz dy, dy. Todos concordam? Eu chamei a atenção aqui. Aí, bem rápido, lá no começo, bem no começo, eu falei que o volume... nessas horas é que eu sinto muito ter estudado em escola ruim e não ter coordenação motora. O volume do elemento representativo era dx, dy, dz. Então, na verdade... Professor? Oi. Na vazão em Y, o senhor colocou dz dx, que seria a área da vazão em Y. Só que lá em cima da fórmula, o senhor colocou dz dy. Eu não entendi. Você não entendeu porque tá errado, né? É isso? Isso. Concorda comigo que tá errado? Pronto. É só burrice do professor. Mas acontece. Então, pessoal, isso aqui, ó, e isto aqui é o volume. Volume do elemento representativo. Volume total. Certo? Então, né, trabalhando um pouquinho mais essa equação, o que eu vou ter? Eu vou ter se eu coloquei este volume dentro da derivada, o que é que significa? Que ele é constante, tá, pessoal? O volume, ó, presta atenção, não é que o volume do solo é constante, é que o volume do elemento representativo é constante, tá bom? Isso é uma coisa meio chata de ser entendido, tá bom? Isso aí tem a ver, não sei se vocês lembram, formulação eureliana e lagrangiana, tá? Eu não vou explicar isso agora. O Márcio acho que explica, se ele não explicar, na segunda vez que a gente for ver isso aqui, eu explico isso para vocês. Então, o que significa isso aí? Significa que o volume do elemento representativo é constante, né? Que a minha referência é constante. Não é que o volume do solo é constante, tá? É só isso.
Aí, olha só que legal, eu fiquei agora com derivada de x em relação a x mais derivada da velocidade em relação a y. Tem mais uma coisa que é legal aqui, ó. Vamos olhar aqui. Volume de água sobre volume total. Isso aqui é igual a quem? Volume de água, volume de vazios, vezes volume de vazios, volume total. Não fiz nada, né? Só multipliquei aqui pela mesma coisa, concorda? Esse cara aqui é o grau de saturação. E esse cara aqui é a porosidade. E os dois, um multiplicado pelo outro, a gente vai chamar de θW, tá bom? Aí olha que lindo, que maravilhoso, ó. Derivada do θW em relação ao tempo, ou seja, a derivada da quantidade de água e do volume que eu tenho é igual, olha que lindo, a derivada da velocidade da água em relação a x mais a derivada da água em relação a y. Pergunta, se eu tivesse tridimensional em vez de bidimensional, como eu estava fazendo, por questões de simplificar minha vida, eu poderia ou não colocar o z aqui? Ó? Todo mundo concorda que o z ia aparecer naturalmente aqui? E isso aqui é a equação de continuidade da água, tá certo? Por enquanto, eu não fiz nenhuma hipótese, só essa aqui, ó. Por incrível que pareça, que é uma hipótese que ninguém nem liga, é que eu estou usando uma formulação eureliana, tá bom? Mas eu não gostaria de falar disso para vocês agora, não. Aí, pessoal, uma maneira mais bonita da gente escrever isso, tá certo? Só antes de começar a assumir as hipóteses do Tesac. Primeira delas, o Márcio vai pedir para colocar um T aqui, ó. Porque, na verdade, é o divergente, tá? E tem que botar uma bolinha aqui, porque isso aqui vai virar um escalar, tá bom? Mas eu não quero entrar nesses detalhes, não, tá? Se ninguém se importar, eu fiz um negócio aqui que vocês vão brigar comigo. Aqui é para ser menos, hein? Ó, vou botar de... esqueçam esse sinal, tá? Tô só mantendo o rigor, mas esqueçam ele. Vocês vão ver que depois ele aparece, ele fica bonito. Tá bom? Aí, olha só que legal, né? Isso aqui é a equação de fluxo. Vocês devem ter estudado isso aqui já com o professor André Brasil, não? Ou ainda não? Só uma pessoa me responde se sim ou não? Ih, não vi nada. Alô? Ninguém me ama. Tá bom. Tudo bem. Então, isso aqui é equação de fluxo, tá? E por que diabos que eu estou derivando a equação de fluxo por adensamento, né? Pois é, para virar adensamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer ela, ou fazê-la, um D. Lá nos meus slides ela já está um D. Então, lá nos slides é derivada do VWY em relação a Y. Por quê, né? Por que VWY? Porque eu só vou ter fluxo na direção vertical.
Somente na direção vertical, tá bom? Uma outra coisa que também a gente vai fazer, isso aqui eu faço questão de mostrar, ó. Então, vamos voltar aqui para as hipóteses do Terzak. Ó, solo homogêneo, cheque. Solo saturado, já já. Partículas de água são incompressíveis, já já. Fluxo vertical, né? Cheque. Aí agora, ó, lei de Darcy, cheque. Vamos lá? Vamos aplicar a lei de Darcy. Onde é que eu estou? Quem sou eu? Ora, o que é a lei de Darcy, pessoal? A lei de Darcy, ela fala que a velocidade da água em relação ao y é igual a menos a permeabilidade da água na direção y. Aqui a gente só vai ter uma direção, então tudo bem. Vezes o gradiente hidráulico. Quem é o gradiente hidráulico? Derivada do H em relação ao y. Aí eu vou dar um minutinho para vocês, porque pode ser que vocês não lembrem disso, né? Isso aqui é chamar lei de Darcy. Se alguém quiser tirar dúvida. Só que como eu acho que o André Brasil já falou disso para vocês, deve estar mais tranquilo, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou jogar esse cara aqui dentro. Tudo bem? Aí tem mais uma hipótese do Terzak. Permeabilidade constante. Cheque. O que é que significa se a permeabilidade é constante? Significa que quando eu colocar isso aqui dentro, a derivada da permeabilidade vai ser zero. Então, ela só sai e aí fica menos permeabilidade na direção y, derivada segunda do H em relação ao y, menos derivada do θW em relação... Pronto. Tudo bem? Vou continuar aqui minha empreitada. Aí, tá certo? Vou trabalhar nesse cara agora aqui, ó. Só nesse cara. Todo mundo vai concordar comigo. Tudo certo? Olha que legal. Esse cara aqui, ó. Deixa eu trocar a cor. Esse cara aqui é 1, porque o solo está saturado. E não é só que ele é 1, é que ele fica constante. Eu não posso, durante o processo, dessaturar o solo. Então, esse cara aqui vai embora, que é 0. E isso aqui é 1. E tem um outro cara que eu vou introduzir aqui para vocês, é que eu faço isso aqui de outro jeito. Alguém me pediu para fazer isso aqui, tá bom? Antes das aulas começarem, parece que estavam vendo lá nos slides, tá? Mas eu não quero fazer hoje, tá? Mas assim, uma maneira simples de você imaginar isso aqui é o seguinte, ó, o dN, né? O N, entre aspas, é 1 mais é 0, né? Só finge que isso aqui está certo. Isso aqui não está totalmente certo, não. Eu faço depois para vocês bem bonito, bem elegante. Tá bom? Então, você pode imaginar que o dN é igual ao dE, tá certo? Dividido, né? Botar o barra aqui, 1 mais é 0. Isso aqui não é a maneira mais elegante de fazer, não. Na verdade, está até incompleto. Mas depois eu faço bem bonito, tá certo? Aí começa a surgir o primeiro conceito, que é isso aqui, né? Esse termo aqui virou só isso, né? Como? Como é que isso aí virou só isso, né? Tcharam! Tá certo? Grau de saturação igual a 1 e constante. Vou voltar aqui, cadê? Solo saturado. Cheque. Agora,
vamos dar uma analisada nesse aqui, ó. Certo? Tô acabando. Tá cedo ainda. Ó, pessoal, se eu escrever aqui a equação, se eu voltar lá para a equação, o que eu tenho agora é que a permeabilidade, tá certo? É igual a, não, multiplicado pela segunda derivada do gradiente. Segunda derivada do gradiente, não, segunda derivada da carga hidráulica, mais derivada do dE em relação ao tempo. Aí, 1 mais é 0. Alguém me cobra na próxima aula de eu explicar isso aqui bem bonitinho, tá? Eu fico incomodado quando eu jogo alguma coisa para vocês. É só porque isso aqui leva uma meia hora. Não, meia hora não, mas leva um tempinho bom. Eu não quero gastar agora esse tempo. Isso aqui tudo igual a 0, tá? Por que aqui não tem mais o y? Não é que não tem, é porque eu tô só numa direção, então não faz sentido. Aí vou abrir um parêntese aqui. Não precisa abrir parênteses, Manuel. Pode criar um quadro inteiro. Todo mundo sabe o que é o H? Carga hidráulica. Eu cheguei a falar isso para vocês ou não? Sim ou não? Alguém me responde. Sim, professor. Falou, sim. Então, pronto. Então, pressão de água, gama da água, mais o Y. Certo? Vamos lá. Pressão de água. Tá? Se eu calcular a primeira derivada disso aqui, fica dH em relação ao Y, fica 1 sobre gama da água, dPW dy. Quanto é que é a derivada do y em relação a ele mesmo, né? É 1, certo? E se eu calcular a segunda derivada, derivada de 1 em relação a y é 0. Todo mundo concorda? Então, tá certo? Só voltando aqui para o slide anterior, eu posso escrever isso aqui, ó, esse termo aqui, tá certo? Já vai ficar mais bonito. Vai ficar KW sobre gama da água, segunda derivada, eu não sei por que eu estou colocando assim, segunda derivada de PW em relação ao Y. Aí aqui ainda está incomodando, né? Por que aqui ainda está incomodando? Porque aqui está derivada do E em relação ao tempo. 1 é 0. Isso aqui tudo igual a 0, tá bom? Ainda está incomodando, ainda não está legal, né? Por quê? Eu tenho aqui o P, que é pressão, e aqui eu tenho o índice de vazio. E eu só tenho uma equação. Então, como é que eu vou resolver uma coisa que tem duas incógnitas com uma equação só? Simples, né? Eu vou fazer assim, ó. Derivada do E em relação ao tempo é igual a derivada do E em relação à pressão de água vezes derivada da pressão de água em relação ao tempo. Mas, aí eu fiz o que a gente chama de derivadas parciais. É isso mesmo, né? Nem sei mais o nome desses negócios. Porque esse negócio de nomenclatura, às vezes eu me confundo. É derivada parcial? Alguém lembra disso? Acho que é, né? Sei não. Vou botar um ponto de interrogação aqui. A matemática eu sei, o nome dela eu não sei não. Pronto. Aí, pessoal, eu preciso saber quem é esse cara aqui, ó. Isso aqui vai virar um coeficiente. Tá bom? Vamos dar uma olhada quem é esse coeficiente aqui, ó. Né? Ó, se eu fizer o gráfico índice de vazio vezes tensão efetiva, não é log. Ele fica com essa cara feia aqui, ó. Ele fica, né, ele não fica linear, não. Tá bom? Aí,
a gente vai fazer uma coisa meio gatuna. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Desse ponto de tensão... Ah, não, deixa eu trocar a cor aqui. Vou usar o azul pela primeira vez, se ficar ruim, vocês me avisam. Deste ponto de tensão, eu tenho esse índice de vazio. Neste ponto de tensão, eu tenho esse índice de vazio. O que eu vou fazer? Isso aqui não é uma reta. Só que o Terzaghi mandou... Aqui, ó. O Terzaghi mandou eu assumir... Cadê? Compressibilidade. Não, aqui. O Terzaghi mandou eu assumir que o solo é elástico e linear. Tá? Linear. Linear é reta. Pronto. Então, cheque. Aí, voltando aqui para o nosso desenho, essa propriedade aqui, ó, que é o delta E. Opa! Nossa, eu estou riscando com a coisa errada. O delta E sobre o delta sigma é igual a menos, né, uma constante. Tá bom? A gente pode dizer que isso aqui é igual a dE sobre d sigma. Pergunta, estão vendo o azul direito? Para mim ficou bom, não sei para vocês. Tudo bem? Não, professor. Uhum. Pronto. Aí olha só que legal. dE sobre d sigma pode ser escrito como dE dPW vezes dPW d sigma linha. Esse aqui eu vou roubar aqui um pedaço do quadro. Não vou criar outro quadro só para isso. Por quê? Porque a tensão total é constante, né? Tensão total é constante. Professor, não é. Para o Terzaghi é. Tá bom? Então, meninos, substituindo aqui todo mundo, tá certo? Criando aqui um novo quadro, a gente vai ter permeabilidade, gama da água. Aqui, na verdade, a permeabilidade na direção Y, mas eu estou omitindo, né? Aí aqui, segunda derivada da pressão de água em relação ao Y. Isto aqui fica igual a AV. Eu comi aqui uma coisa, né? Comi não, tá certo. Ó, AV, aí presta atenção, ó. AV, 1 mais é 0. Derivada da pressão em relação ao tempo. Vamos lá. Permeabilidade, todo mundo sabe o que é. Se não souber, eu vou explicar. Vai ter uma aula só sobre permeabilidade. Tá? AV dividido por 1 mais é 0, a gente vai chamar de MV. E isso aqui é o coeficiente de compressibilidade volumétrica. Tá bom? Mudando de página e arrumando. Vocês já viram que meu 2 e meu derro é muito parecido, né? Então, cuidado, tá?
Na verdade, eles são a mesma coisa, né? Eu vou tentar aqui arrumar o 2 aqui. Esse cara aqui, ó. É o CV. A gente vai estudar muito na prova. O que deixa a prova difícil, a primeira prova difícil, é esse cara aqui, tá? E é por causa dele que a gente faz o ensaio de adensamento, tá bom? Não é para calcular módulo. A gente calcula o módulo de outros ensaios. Agora, o coeficiente de adensamento a gente tem que tirar daqui. Ele se chama coeficiente de adensamento. Deixa eu voltar um slide. Desculpa, outro slide. Vocês viram que aqui eu tive que assumir o princípio das tensões efetivas? Todo mundo viu? Voltando aqui para as hipóteses do Terzagh. Cheque também. Certo? Então, a única que eu não... Ah, não. Que a água é incompressível, a gente assumiu. A única que eu não expliquei é das partículas sólidas serem incompressíveis, tá? Vou explicar, prometo explicar depois. Tá bom? Só faltou essa. Ela é meio óbvia, mas não, eu não expliquei. Ela já está aqui nas minhas anotações, mas eu não expliquei, tá? Ela está bem aqui, ó. Tá bom? Mas eu não expliquei. Isso aqui, dizer que a variação de volume está associada com a variação de índice de vazios, mas aí eu não expliquei, alguém me cobra na próxima aula, tá bom? Então, o que a gente fez? Olha só que legal. A gente chegou nessa equação, tá certo? Aqui está Y, né? Lá nos meus slides está Z. É o contrário, né? Nos slides estão Z, na minha equação está Y, tá bom? Aqui é o P, né? Se vocês olharem no livro texto, ele chama de U, tá? E como eu tirei os slides do livro texto, né? Eu fui copiando o livro texto. Então, agora olha que interessante, né? A gente deduziu a equação a partir da equação de fluxo, tá? Vou colocar aqui em cima, ó. Isso veio do fluxo. Vamos ver por quê? Vamos lembrar por quê? Nos slides tem... Não tá aqui, né? Tá aqui. Pronto, é isso mesmo. Pronto. Olha só. O que vai... Ó, aqui, ó. O que vai para a mola depende da variação da pressão, pessoal. Então, é aquela coisa que eu falei no começo da aula. É o processo de transferência, né? Então, eu estou transferindo pressão, né, em deslocamento. Presta atenção, não é a mesma coisa, não. Pressão é uma coisa, deslocamento é outra. Eles têm natureza diferente, mas o processo de transferência relaciona eles dois. E por causa disso, o Terzagh, em 1931, 41, não lembro, tenho a menor ideia de quando foi que ele fez isso, ele obteve, tá certo? A equação de adensamento a partir da equação de fluxo. Aqui eu tenho meu coeficiente de adensamento, minha variação volumétrica. Aí fica uma pergunta, tá certo? Pergunta bem interessante. Como diabos resolvemos essa coisa? Vai ter uma aula só sobre isso também. Estão vendo que a equaçãozinha desse tamanho tá virando um monte de coisa, tá? Aí tem uma aula, ó, vai ter uma aula de como obter isso, vai ter uma aula de como obter isso, vai ter uma aula de como obter isso, tá bom? E vai ter uma aula de como resolver isso. Só que, por enquanto, isso tudo que eu fiz aqui, pessoal, é revisão. Se eu fosse malvado, como o povo diz,
Eu não dava aula disso, não. Isso aqui é revisão, tá? Então, por enquanto, eu não vou ensinar como é que a gente calcula isso aqui, tá? Não vou ensinar. Eu já falei que vai ter aula, então não se preocupa. Por enquanto, a gente só vai usar. Isso aqui é a solução da equação de Terzagh. Tem um problema. Essa solução, ela é muito restrita. Então, a gente vai começar usando essa solução, mas vocês vão ver que ela é muito restrita, tá? E ao longo do curso é que eu vou explicar para vocês, tá certo? O porquê que isso aqui não deveria mais ser usado. Prestem atenção, não deveria. Não é não pode. Tá bom? Pode ser. Você pode fazer um projeto usando isso aqui, tá? Não tem problema nenhum. Agora, hoje, a gente não precisa mais, tá? Não é necessário, tá bom? Próxima aula, a gente vai exatamente começar daqui, ó. Tudo bem? Eu gostei do tempo. Eu acho que o tempo foi bom. Foi exatamente 2 horas de aula, tá certo? Eu vou ficar aqui mais um tempinho, mas por hoje era isso que eu queria falar para vocês. Estou à disposição. Tá bom? Estou aqui à disposição. Podem ficar à vontade para me chamar. Estão me vendo aí? Estão vendo minha careca? Então, nem aí. Vocês estão almoçando, né? Sim, professor. Estão vendo minha careca, então. Beleza. A gente está vendo a sua tela aí para compartilhar. Agora só você. Tá vendo minha careca agora? Agora só o senhor. Viva. Pronto. Então, os slides vocês já têm. Tá bom? Os slides vocês têm. O que vocês não têm é isso aqui, ó. Vocês não estão vendo. Eu já estou colocando aqui no Drive os rabiscos de hoje, tá? Vou chamar como rabisco 01. Tudo bem? Pode ser assim? Acho que dá para colocar 2, professor, que tem o da aula semana passada ainda. Ou você vai mandar tudo junto? O da semana passada eu não salvei. Ah, tá. Desculpa, mas o da semana passada era só... Tá tudo dos slides, né? Uhum. Aí, mas se precisar, eu dou aula de novo. Tá bom? Tranquilo. Mas eu acho que não precisa, não. Da semana passada não precisa. Oi, diga. A aula está gravada também, dá para pegar da gravação. Não, eu sei, mas é porque mesmo dando para pegar da gravação, eu acho que eu mandando um rabisco aqui, pode ser que tire alguma dúvida de vocês, só o simples fato do rabisco existir, entendeu? Não, entendo. É só porque, para quem quiser, o da aula passada, pelo senhor não ter salvo, dá para pegar na aula, dar uma olhadinha na aula e anotar. Isso, tá bom? Professor, aí agora eu tô não aqui. consigo achar o arquivo do Teams. Eu não sei se é porque eu estou como convidado, mas disse que não pode achar nem o dessa aula já, que você já foi, eu consigo. Eu também tô com esse mesmo problema aí. É o não vídeo, eu não né? posso achar. Pegar o vídeo. Não, então, eu vou colocar os vídeos no YouTube. Eu vou criar um canal, colocar no YouTube e eu compartilho no grupo, tá? Tá bom. Eu não fiz isso porque eu achei, como já está disponível na sala, né, na nossa equipe aí, eu achei que todo mundo estava com acesso. Como tem gente que está sem acesso, não tem o que fazer. Eu vou disponibilizar no YouTube, tá bom? Já vou disponibilizar todos, não se preocupe. Você pode colocar no Drive também, pode ser mais fácil. Então, mas aí no Drive, eu prefiro no YouTube, que aí eu ganho dinheiro depois. Vai que daqui a algum tempo eu tenho 1 milhão de seguidores. Já pensou? Uai, Não? Já garante. Professor, pode parar a gravação? Ih, pode? Não parei, não? Não. Tudo bem. Ferrou, hein? Mas essa